Meus amados, eu gostaria de abrir o texto da palavra de Deus no Salmo 51. Queria meditar nesse texto esta noite, trazendo para nós um tema muito importante na vida cristã, fundamental, que é sobre arrependimento. Vamos pensar hoje sobre esse assunto, diante de tudo que estamos vivendo. É importante demais a gente olhar para o nosso coração. Hoje é um dia de ceia, hoje é dia de nós nos assentarmos à mesa do Senhor, e nada mais propício do que nós meditarmos um pouco sobre esta necessidade de arrependimento. A necessidade de arrependimento. Então, Salmo 51, Salmo de Davi, eu vou ler na versão NVI, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razões em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas transgressões, todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito inabalável, diz outras versões. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Amém? Vamos orar por este texto? Senhor, nós queremos mais uma vez adorar o teu nome e exaltar o Senhor. Nós queremos entregar a tua palavra, Senhor. A tua palavra é verdade, a tua palavra edifica, a tua palavra confronta, a tua palavra conserta, a tua palavra cura, a tua palavra liberta, a tua palavra salva, a tua palavra, Senhor, tira-nos do caminho da morte e leva-nos para o caminho da vida eterna. A tua palavra é que nos consola e que nos conforta. A tua palavra, Senhor, é o cobertor quente nos dias de frio, do frio da alma, do frio do coração. A tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra é mais cortante que espada, a tua palavra discerne pensamentos e sentimentos. Nós te entregamos diante do Senhor a tua palavra, que o Senhor fale conosco nesta noite, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando a gente lê esse salmo, praticamente todas as Bíblias têm uma introdução nesse salmo. Na minha diz assim: para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Só ler a introdução desse salmo já nos arrepia, porém, a introdução não fala toda a história do salmo. A introdução não explana este salmo e o que está por trás desse salmo na sua totalidade. Esse salmo tem 4 personagens: Davi, Batseba, em que ele cometeu adultério, o marido da Batseba, Urias, e o profeta
Natã. Davi dispensa apresentações. Um homem chamado por Deus para liderar e estabelecer a nação de Israel como uma nação forte. Um homem sensível à voz, um homem sensível à presença do Senhor. Davi foi autor de praticamente metade dos salmos que nós lemos hoje, onde ele declara a glória, onde ele declara a presença, onde ele declara a magnitude, onde ele declara todo o esplendor e o amor do Senhor. Davi foi o único personagem da Bíblia que é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas aí eu chamo a sua atenção, mesmo um homem com todas essas qualidades, Davi caiu de forma terrível. Então, já de antemão, nós precisamos lembrar da palavra do apóstolo Paulo. Aquele que acha que está em pé, cuide-se para que não caia. Um outro personagem desse salmo é Urias. Urias, o Eteu. Urias, ele fazia parte do grupo dos valentes de Davi. Davi tinha um grupo de 30 valentes. Homens extremamente corajosos, homens extremamente patriotas, homens que defendiam Davi com a própria vida, se preciso for, homens que ganharam grandes batalhas com Davi, que marcou a história de Israel pela determinação, pelo empenho, pela entrega. Urias era um homem extremamente íntegro, um homem extremamente fiel, um homem extremamente obediente, com alto senso de dever. Quando você vai lá para o livro de 2 Samuel, no capítulo 11, Davi, ele comete o adultério com a Batseba, e para encobrir o adultério dele, ele chama a Urias, que estava na batalha, no campo de batalha há muito tempo, para que Urias ficasse com a sua esposa, desfrutasse da sua esposa, porque naquela época, quando alguém ia para a batalha,ficava meses, às vezes anos numa batalha. E ele chama Urias para ficar com a esposa, para descansar, para desfrutar de um tempo especial. Mas Urias, sendo um homem muito íntegro, um homem com alto senso de equipe, ele se recusa. Ele não achava justo ele estar com a esposa, ele está em casa descansando e desfrutando de todo o conforto. Enquanto os seus colegas, os seus compatriotas, enquanto o exército estava ao céu aberto, estava correndo perigo e batalha, alguns estavam até morrendo. Este homem, queridos, ele é tão íntegro, ele é tão honrado na Bíblia, que quando você vai ler a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, não aparece o nome da mãe de Salomão, que era Batseba, outra personagem que nós estamos falando aqui, que cometeu o adultério com Davi. Não aparece o nome dela. A Bíblia, em Mateus 1, quando fala da genealogia de Jesus, usa a expressão, a mãe tinha sido mulher de Urias. Se você já leu a genealogia, você percebe isso. Lá vem o nome das mulheres, o nome dos filhos, filha de fulano, mas quando vem se falar de Salomão, a mãe de Salomão não cita o nome dela, mas cita Urias. Cita a mãe tinha sido mulher de Urias. Tamanho esse homem como era honrado. Então você já percebe, começa a entender a gravidade do pecado de Davi. Davi só não assassinou Urias, mas assassinou um príncipe de Israel, assassinou um homem honrado, assassinou um homem íntegro, assassinou um homem extremamente fiel a ele. O outro personagem desse salmo é um personagem fundamental, o profeta Natã, o homem que ficava a serviço do reino. Em 1 Samuel capítulo 12, 2 Samuel capítulo 12, ele foi enviado a Deus para confrontar Davi, para expor a gravidade do pecado de Davi. Ele foi levado por Deus para poder dizer a Davi o que tinha acontecido. E aí eu quero abrir um parênteses para mim e para você. Nós não gostamos, nós temos muita dificuldade quando alguém vem confrontar os nossos pecados. Nós não aceitamos bem, nós viramos o rosto, nós fechamos às vezes o coração, seja numa pregação, seja num estudo de célula, seja numa reunião de oração, seja numa exortação pessoal. Quando alguém chega, alguém que é maduro na fé, alguém que tem vida com Deus, alguém que anda com Deus e vem nos confrontar, nós temos dificuldade.
Mas, querido, quando isso acontece, esse alguém está impedindo que eu e você percorramos o caminho de morte, percorramos um caminho que vai nos levar para distante de Deus. Natã foi esse instrumento de Deus para impedir que isso acontecesse com Davi, porque isso não ocorresse na vida deste grande homem. Assim que Urias é morto, a sua esposa vive o luto. Possivelmente os comentaristas dizem que ela viveu 7 dias, que na Bíblia você vai ver que tem outros lutos que demoraram mais tempo, né? Mas lá em Gênesis você vê que José, ele fez um luto, ele viveu um luto de 7 dias pelo seu pai, pela morte de Jacó. Mas tinha lutos que demoravam mais dias, só que Davi não podia esperar, porque ele já sabia que ela estava grávida. E Davi a toma como esposa, Davi a traz para seu palácio como esposa. Então, até Davi ser confrontado por Natã, alguns meses andaram aí, alguns meses transcorreram, alguns meses aí passaram. E eu fiquei pensando, como é que Davi estava neste período? Do tempo que ele cometeu o adultério, o tempo que ele cometeu o assassinato, como que estava Davi até Natã vir conversar com ele? Como que esse homem estava vivendo? Quando a gente vai ver outros salmos, a gente descobre a resposta. A gente vai para o Salmo 32, a gente vai para o Salmo 38, a gente percebe que Davi fala que ele estava em grande angústia, que ele estava em grande agonia, que ele estava em grande tristeza. Então, o que eu penso sobre essa situação? Davi, ele estava com remorso, ele não tinha ainda se arrependido, porque se ele tivesse arrependido, Natã não precisaria procurá-lo. Davi estava num período de muita angústia e era muito remorso, possivelmente ele até chorou. Mas remorso, querido, remorso não é arrependimento. Remorso pode até ter tristeza, ter angústia, ter choro, mas o remorso não tem o reconhecimento do pecado e não tem mudança de vida. Remorso se concentra em culpa, remorso se concentra na tristeza, mas não tem mudança de direção, não tem mudança de atitude. O remorso ele causa desesperança, o remorso ele causa desânimo, ele causa desespero, ele causa angústia. Mas as pessoas se suicidam por causa do remorso. Muitos se suicidam por causa do remorso. Então remorso não é mudança de vida. Davi manteve o silêncio por esse bom tempo. Quando a gente pega aqui o verso 3 desse salmo, ele diz assim: o meu pecado sempre me persegue. Os outros salmos que eu falei, o 32 e o 38, ele usa expressões muito mais profundas. Ele diz: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Outro salmo ele diz, outro versículo ele diz: não há saúde em meus ossos, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável, o meu coração geme de angústia. Ou seja, ele estava num tempo de remorso, e o remorso causa isso em nós, causa sofrimento na alma, causa dor no coração, causa tristeza, causa doença. Ele está dizendo aqui: os meus ossos definharam. E outras vezes ele diz assim: eu sentia dor no corpo inteiro. Eu sentia dor no corpo inteiro. Mas mesmo diante de tudo isso, Davi não buscou arrependimento. Foi preciso alguém ir até ele, ir confrontá-lo e ir mostrar o pecado dele. Deus amava Davi e Deus ama a você e a mim como Ele amava a Davi. Por isso, quando Deus levantar alguém temente a Ele, por isso quando Deus levantar alguém que vive com Ele, por isso que Deus quando levantar alguém que tem uma vida pautada no altar, para confrontar você, para falar com você, para mostrar a você o que está acontecendo no seu pecado, na sua vida, o pecado que você está vivendo, abra o seu coração, seja humilde, baixe sua cabeça, pare com a sua arrogância e ouça o que Deus está falando para você, porque isso vai salvar a sua vida, isso vai salvar a sua geração, isso vai salvar a sua família, isso vai salvar o seu ministério, isso vai salvar a sua vida com Deus, isso vai salvar os seus relacionamentos.
Eu fico imaginando se Davi não escutasse a voz de Natã, como aconteceu com o sacerdote Eli. Eu fico pensando, se Davi se comportasse a mesma coisa que Eli se comportou. 1 Samuel diz que os filhos de Eli eram filhos terríveis, eram filhos que não respeitavam a casa do Senhor, eram filhos que adulteravam com as mulheres no templo, eram filhos desobedientes, eram filhos escarnecedores. E Deus manda um homem, um profeta, conversar com Eli, e diz para Eli o que estava acontecendo, e fala para ele: os seus filhos não me honram, você, Eli, está honrando os seus filhos mais do que a mim. A Bíblia diz que Eli não fez nada, não deu ouvido. E aí Deus decreta que no mesmo dia morreriam os 2 filhos de Eli, e ele morreu também, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. E depois, mais adiante, e Deus já tinha falado: a sua geração, os seus filhos, os seus herdeiros, a sua família será extinta, e será extinta do sacerdócio. E foi extinta, acabou. Então, querido, nós precisamos ficar atentos. Quando Deus levantar alguém, quando Deus levantar uma lição na sua célula, quando Deus levar você para um estudo numa célula, quando Deus levantar um pregador, ouça, abra o seu coração, não feche o seu coração, porque Deus ama você, e Deus tem um compromisso com a sua geração, e Deus quer que você tenha um compromisso com Ele, para que você possa viver de forma abundante. E viver de forma abundante. Davi, com toda a sua bagagem, escondeu seus pecados, estava em grande angústia, e o mesmo pode acontecer conosco. E quando a gente volta aqui os olhos para o Salmo 51, nós compreendemos que Davi, ele deixou o peso do remorso de lado. A partir do momento que ele ouve o profeta Natã, a partir do momento que ele deixa ser confrontado, ele reconhece, ele deixa de lado essas dores, ele deixa de lado essa angústia da alma, ele deixa de lado o pesado do seu espírito, o peso, porque remorso, então, irmãos, querido, você que está aqui conosco nesta noite, o remorso causa peso, o remorso nos encurva, o remorso, ele nos faz andar prostrados, mas Davi troca tudo isso e abraça a leveza do arrependimento. Arrependimento é leve, arrependimento cura, arrependimento tira o peso, arrependimento transforma completamente a situação, porque o arrependimento é uma mudança de mentalidade em relação ao pecado. O arrependimento é uma transformação profunda, é uma transformação genuína. Por isso que a Bíblia, no grego, usa a expressão metanoia, que é uma mudança radical de direção. Você ia no rumo e você muda completamente a sua direção. É uma transformação de mente, é uma transformação de coração e é uma transformação de propósito. Porque quando você está num caminho do remorso, você está indo para um caminho, você está com um propósito absolutamente diferente do que Deus tem. Quando o arrependimento entra, Deus muda o seu propósito. Você volta para o caminho que o Senhor quer que você ande. Você volta para o caminho que Deus quer que você ande, que você viva. O arrependimento é pregado em toda a Escritura. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. No Antigo Testamento, quantos personagens nós conhecemos que não eram para estar fazendo parte do povo de Deus, mas por causa do arrependimento, eles entraram. Né? A gente lembra aí da prostituta Raabe, a gente lembra da moabita Ruth, a gente lembra do Naamã, inimigo de Israel, assassino do povo de Israel. Mas por causa do arrependimento, isso tudo é transformado. Uma cidade inteira no Antigo Testamento se arrepende, Deus não destrói, que é a cidade de Nínive. O profeta Jonas faz uma pregação muito meia boca, mas prega, fala o que Deus manda falar numa frase, e o povo é tão consternado por aquela palavra, o povo fica tão assim, tão impactado com aquilo, que a cidade de Nínive se arrepende, e Deus não destrói aquela cidade. Quando você passa para o Novo Testamento, a gente vê lá o primeiro personagem do Novo Testamento, que era João Batista.
A espinha dorsal da pregação de João Batista era arrependimento. A espinha dorsal das suas pregações era arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E aí vem Jesus e vai na mesma linha, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Aí você vê os apóstolos, no início da igreja, o apóstolo Pedro pregando. Qual é a base da pregação do apóstolo Pedro para milhares de pessoas se converterem? É o arrependimento. O arrependimento nos leva a abandonar o pecado, o arrependimento nos leva a reconhecer Jesus como Senhor. O arrependimento nos faz mudar uma vida sem propósito para uma vida com um objetivo: adorar e glorificar a Deus nessa terra. O arrependimento faz isso. Mas eu queria andar com você nesse salmo e descobrir nesse salmo como é que Davi nos ensina, como é que Davi nos mostra a nos apropriar do arrependimento. Como nesse salmo ele nos leva a caminhar por este caminho apropriado do arrependimento. Veja o versículo 1. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, por teu amor, por tua grande compaixão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão. A primeira coisa que Davi nos ensina quando nós queremos arrependimento é que nós temos que buscar as misericórdias de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que buscar as misericórdias de Deus, porque Davi está mostrando aqui, ele com toda a sua bagagem, Davi com tudo que ele conhecia de Deus, com toda a intimidade que ele tinha de Deus, ele não era capaz de se limpar dos seus próprios pecados. Ele não tinha capacidade de se purificar dos seus próprios pecados. Ele não tinha condições de se libertar por si mesmo do tamanho caos que eram os seus pecados. Davi provou que o remorso não toca o coração de Deus. Ele mostra isso, mas o arrependimento faz abrir não apenas o coração de Deus, mas abre também os braços das suas infinitas misericórdias, que é o seu amor infinito, que é a sua fidelidade infinita, que é a sua compaixão, a sua bondade para com você e para comigo, mesmo quando nós não merecemos. Isso é a misericórdia de Deus. É como se ele estivesse dizendo que é o Senhor, Senhor, eu não mereço. E ele tem uma parte aqui no texto, mais abaixo, que ele diz: eu não merecia o seu perdão, o seu amor, mas eu conto com as suas misericórdias. É como ele diz no verso 7, me lava, me tira todo o pecado, porque as suas misericórdias podem fazer isso por mim. O maior erro, querido, que nós cometemos quando nós pecamos, é quando nós buscamos justificar diante dos homens os nossos pecados. É quando nós nos preocupamos como que as pessoas irão pensar, ou como que irão nos julgar, ou como que essas pessoas irão olhar para nós. E o erro é nós não irmos direto ao Senhor e se abrigar debaixo do guarda-chuva das misericórdias de Deus. São as misericórdias de Deus que vai fazer a mim e você entender que Ele te ama, não importa o seu pecado, e Ele é capaz de limpar, de curar, de libertar e de sarar você. Mas nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para os homens, nós olhamos para aquilo que estamos vendo, as pessoas que estão ao nosso redor. No livro de 1 Samuel capítulo 15, conta um pouco da história da desobediência do rei Saul. Como que Saul, ele desobedeceu o Senhor, ele pecou contra o Senhor, e buscou a aprovação de pessoas. Trouxe para junto dele o profeta Samuel, para que as pessoas o vissem de forma diferente, porque ele não queria reconhecer o seu pecado contra Deus. Saul até se entristece, chega até se quebrantar, pede perdão para o profeta, pede perdão para Samuel, quando ele deveria se lançar nos braços das misericórdias de Deus, quando ele deveria abraçar as misericórdias e dizer: Senhor, pequei contra o Senhor, tem misericórdia da minha vida. Remorso não abre o coração de Deus. Antes de ser confrontado por Natã, Davi diz que as forças dele estavam esgotadas como em tempo de seca. Aí quando ele dá ouvidos a Natã, diferente de Saul,
ele corre e clama as misericórdias de Deus. É como disse o profeta Jeremias em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim. Elas se renovam todo dia, a cada manhã o Senhor me dá a oportunidade. A cada manhã o Senhor está te dando uma nova oportunidade de recomeçar. A cada manhã o Senhor está me dando e dando a você uma oportunidade de abraçar as misericórdias dEle, desfrutar do amor dEle, desfrutar da bondade dEle, desfrutar da fidelidade dEle e abandonar todo tipo de pecado. Será que hoje você está precisando ir para os braços do Pai e experimentar as suas imensas misericórdias? Será que você tem procurado, meu amado, minha amada, outros caminhos para se sentir perdoado, outros lugares para se sentir perdoado, mas se esqueceu de ter um encontro com aquele que te criou, dizer as palavras desse salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Será que nessa noite você está precisando olhar e dizer: Senhor, eu estou precisando das suas misericórdias na minha vida? Quando nós nos arrependemos, querido, as misericórdias de Deus, elas se manifestam de forma tão poderosa, que praticamente nós conseguimos tocar nas misericórdias. Quando nós nos arrependemos, as misericórdias de Deus nos reverte de maneira tão real, de maneira tão profunda, que elas mudam e transformam totalmente a nossa vida. Quem sabe você nessa noite está vivendo um tempo de caos emocional, espiritual, e você precisa das misericórdias de Deus. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós não usamos a expressão desse salmo: tem misericórdia de mim, como um chavão. Quando nós nos arrependemos, nós usamos a expressão tem misericórdia de mim como uma verdade da alma, como uma verdade necessária, como um clamor para que Deus venha e se manifeste, para que Deus venha e abraça-nos e nos cura e nos faça levantar e prosseguir. Quando nós nos arrependemos de verdade, nós tomamos posse das misericórdias que manifestam-se toda manhã na nossa caminhada nessa terra. Então a primeira coisa que Davi faz, que Davi ensina a mim e a você, é lançar mão das misericórdias de Deus. Porque o que vai nos perdoar não é eu mudar de comportamento, mas é eu ter de Deus uma transformação por meio das suas misericórdias, que vai gerar em mim novos comportamentos, nova vida, nova caminhada, nova mentalidade. Versículo 3 do Salmo 51, ele diz: eu reconheço as minhas transgressões. Na parte A do versículo ele diz: eu reconheço as minhas transgressões. Eu reconheço. Então a segunda coisa que Davi está falando para nós, está ensinando a nós, se nós queremos realmente nos arrepender, nós precisamos reconhecer todos os nossos pecados. Reconhecer todos os nossos pecados. Quando você vai lendo todo esse salmo que nós lemos, e o Salmo 32, e o Salmo 38, ele reconhece que peca. Em vários momentos ele deixa claro o que fez, e diz ao Senhor: o Senhor tem toda a razão em me condenar. O Senhor tem toda a razão em virar o rosto para mim. No Salmo 38 ele faz a mesma coisa. No verso 4, verso 5 ele diz assim: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram, ou seja, sai pus por causa da minha insensatez. Olha a linguagem figurada que ele usa para falar dos seus pecados. Ele fala que o pecado dele trouxe angústia, que o pecado dele trouxe vergonha, e que a alma dele é como se a alma dele estivesse adoecida, como se a alma dele estivesse apodrecendo e expelindo pus. A ferida infecciosa que está expelindo pus, que está suturando. Ou seja, o pecado, ele afeta a nossa vida emocional, espiritual, mental, física, e a espiritual é uma das que mais somos afetados. Quando eu vou em visita de hospital, eu sempre pergunto, né? Vou num lugar ou outro, eu pergunto sobre as outras pessoas. O que tem? O que é?
como é que foi, o que foi. Tento fazer ali uma sala, né, com os demais, para não orar só pelo visitante. Irmãos, você que está nos visitando, nesses anos todos, várias vezes, dezenas de vezes, a gente ouve falar assim, os médicos não sabem o que ele tem. Os médicos não sabem o que ela tem. Os médicos, os exames não estão mostrando nada. Você já viu aqui muitos pregadores falarem sobre isso, mas parece que a gente não entra na nossa cabeça. Muitas dessas pessoas que estão ali internadas, elas realmente estão com alguma coisa no seu corpo, realmente o pus está saindo, mas não tem uma razão, porque a razão, certamente, em muitos desses casos, está sobre pecado escondido e não confessado. Muitos desses casos, a pessoa não reconhece o pecado. Muitos desses casos, a pessoa está vivendo um tempo de guerra. A pessoa é terrível com a esposa, com o filho, é terrível com as pessoas, mas a pessoa, ela não reconhece. Porque é muito mais fácil, querido, nós enxergarmos o pecado do outro. É muito mais fácil nós criticarmos o outro, é muito mais fácil nós condenarmos o outro, do que nós olharmos para os nossos pecados. Nós usamos uma lupa para descobrir o pecado do outro, mas não enxergamos nossos que estão estacionados na nossa frente. Por isso que essa é uma das razões que Deus levanta pessoas. É por isso que Deus levantou Natã para falar com Davi. Natã usa uma parábola, usa uma história de um pobre, que tinha um homem pobre que tinha só uma ovelhinha, cuidava da ovelhinha, amava a ovelhinha. Aí um homem rico que tinha muitas ovelhas, recebe um visitante e ao invés de matar uma das suas ovelhinhas, pega a ovelhinha do pobre, mata e dá para o visitante. Davi na hora se levanta, esse homem tem que morrer. Esse homem é injusto, esse homem está errado. Aí Natã olha para ele e falou, pois é, você que é esse homem. Porque olhar os outros, olhar o pecado dos outros, a gente se escandaliza com muita facilidade, a gente condena com muita facilidade. Os deslizes dos outros, a gente vê com muito mais rapidez. Eu me escandalizo quando uma pessoa me contou uma mentira, me enganou. Mas a mesma mentira, seja em proporção maior ou proporção menor, eu estou vivendo na minha casa. Estou vivendo no meu casamento, aí no meu caso eu justifico, mas no caso do outro, eu condeno. A imoralidade, o mundanismo, a carnalidade do outro, eu imediatamente condeno. Imediatamente, na hora eu condeno, não importa o que ele está usando, não importa o que ele está vestindo, não importa qual a roupagem dele, eu condeno na hora. Eu decreto na hora, mas o meu pecado de pornografia, eu escondo do xingamento, eu escondo da arrogância, eu justifico dizendo que só foi um deslize, que eu não tinha intenção de pecar, mas o outro eu já estou mandando para a cruz, o outro eu já estou dizendo expulsa, atira, tem que morrer, é pecador. É pecador. O irmão em Cristo que passa por uma injustiça, que está sofrendo por alguma fatalidade, não nos incomoda. E não nos preocupamos. Quando as Escrituras dizem, se um membro do corpo sofre, todo o corpo irá sofrer. A gente está vendo isso aí agora. Tem pastor, não sei se você sabe, mas tem um pastor do Espírito Santo que está preso, porque estava lá no 8 de janeiro e foi condenado. Tem um de Santa Catarina, que pregou 14 anos, fez nada. Agora estão perseguindo Silas Malafaia. Ai, Silas Malafaia. Irmãos, ele é irmão em Cristo. Ele é da igreja. Quem disse que todo mundo gosta de você? Quem disse que todo mundo aprova o seu jeito? Quem disse que todo mundo gosta da sua maneira de ser? É irmão em Cristo. É um homem de Deus. Eu não gosto muito do estilo dele também. Entendeu? Às vezes eu acho meio parecido. Fico com medo. Não gosto não, Deus me livre. Mas o homem é fera, é inteligente demais. Há mais de 40 anos que esse homem começou o programa de televisão e denunciando muita coisa errada. Fez coisa errada, fez como eu e você. Mas a gente olha e a gente faz o quê? Envolvido com político, tem avião, pede muita oferta, e não sei o quê. Aí nós vamos condenando, esquecemos que ele
ele é parte do corpo. E eu não tenho nada a ver. Se ele está errado, Deus vai cobrar dele. Se ele não está certo, se ele está pecando contra as Escrituras, Deus vai cobrar dele. Mas eu não o conheço, eu não convivo com ele. Eu sei das histórias, eu sei do legado que ele já tem deixado. Então eu preciso orar por ele. E se eu não orar, eu tenho que me calar. Mas não tenho o direito de condenar. Não tenho. Não tenho o direito de condenar. No verso 5 do Salmo 32, ele diz assim: eu reconheci diante de ti o meu pecado, e eu não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Nós queremos um avivamento em nossa igreja. Nós queremos um avivamento na cidade da Serra. Nós queremos um avivamento em nosso bairro aqui, para as pessoas virem para a igreja. Nós queremos um avivamento em todo o nosso Brasil. Mas nós não queremos reconhecer os nossos pecados como indivíduo, como pessoa. Se nós não fizermos isso, irmãos, queridos, como Deus ouvirá as nossas orações contra os pecados da igreja, do bairro, da cidade e da nação? Se eu não reconheço os meus pecados, como que Deus vai visitar a minha igreja, a nossa igreja, as nossas células, o nosso povo, o nosso bairro, o Valparaíso, a Serra, o Brasil, o Espírito Santo? Não tem jeito. Não tem como. 2 Crônicas, capítulo 33, conta a história de um rei chamado Manassés. Um rei cujo pai era Ezequias. E o pai dele tirou de Israel todo tipo de idolatria. Mas quando Manassés assume o reinado com 12 anos, Manassés reinou, foi o rei que mais reinou em Israel e Judá. 55 anos foi o tempo do seu reinado. Ele traz tudo de volta. Esse homem, ele faz tudo para provocar a ira de Deus. Se tem alguém que fez Deus passar raiva, foi Manassés. Ele pegou o templo do Senhor e colocou no templo, ele estabeleceu no templo altares idólatras, imagens idólatras. Esse homem, ele era agoreiro, ele usava adivinhação, ele fez altares para o sol, adorava a lua, adorava as constelações. Esse homem foi tão terrível, que ele, 2 Crônicas 33, diz que ele pegou os filhos dele e ofereceu a Moloque. Queimou os filhos dele pequeno em sacrifício a Moloque. Este era um homem que reinava em Israel, rebelde a Deus, mas como toda rebeldia contra Deus um dia é julgada, ele foi julgado. E Deus o enviou para a Babilônia com ganchos e com correntes, e sofreu. Mas a Bíblia fala que mesmo tendo feito tudo o que fez, ele confessa os seus pecados, ele expõe diante de Deus e se arrepende, e a misericórdia do Senhor se manifesta. Manassés é perdoado, ele volta a reinar, ele limpa a nação, ele queima, ele destrói todos aqueles altares, ele chora diante de Deus com o coração, com a alma, por tudo que ele fez, por tudo que ele realizou, e Deus o abençoa, e Deus o restaura. Ele começou como um dos piores reis, ele começou como um dos piores indivíduos, mas ele busca abrigo no guarda-chuva das misericórdias de Deus, e ele traz de volta o favor do Senhor para a sua casa e para a sua geração. Não existe nenhum pecado nesta terra que Deus não é capaz de perdoar, quando você confessa, quando você o busca, quando você se derrama diante dele. Não existe um pecado que Deus não é capaz de purificar o seu coração e a sua alma. Não existe nenhum pecado. Olha a história deste homem. Vai lá em 2 Crônicas 33 e lê com calma na sua casa. Estamos ficando indignados com a injustiça que está acontecendo no Brasil, com a perseguição cruel que está acontecendo no Brasil, contra artistas, contra jornalistas, contra políticos. Não é a questão de você gostar de A ou se você gosta de B, irmãos. É você ver que o Brasil está regido por uma legião de demônios.
que querem transformar um país extraordinário, um país da melhor comida, um país das melhores praias, um país do melhor povo, um povo mais bonito, um povo misturado, um povo lindo, transformar esse país num país dominado por um grupo pequeno, que se você abrir sua boca para falar mal, você vai falar contra, você é preso, você não tem direito, você perde a sua liberdade. É isso que está acontecendo no nosso país. A gente olha isso e fala, meu Deus, homens que deveriam defender a justiça, como diz a palavra do Senhor nos profetas, esses homens estão deturpando a justiça. Homens que deveriam estar fazendo a lei ser cumprida, esses homens estão desprezando a lei. E a gente fica indignado. Tem um pastor amigo meu que falou assim, eu estou orando para Deus matar todo mundo. Eu falei com ele, rapaz, você não pode orar assim não. Você não pode orar desse jeito não. Isso é pecado. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o baluarte. Pastor, mas ali não tem jeito não. Começar pelo presidente. Rapaz, você não pode fazer isso não, você é doido. Ele falou, estava orando para Deus matar. E no fundo a gente fica assim, mata mesmo, Jesus. Aí depois a gente lembra, não pode. Não pode. Apesar de todo o pecado desses homens, querido. Quer você goste, quer eu não goste. Quer você aprove, quer eu não aprove. Se eles se arrepender, eles vão para o mesmo céu que você vai. E você chega lá, você vai encontrar com eles. E vai olhar para eles e vai falar, meu Deus, eu estou no céu certo. Estou no andar certo. Porque não existe pecado que o Senhor não perdoa. E nós sempre falamos que o nosso pecado é menor do que o outro. Nós sempre achamos que o nosso pecado é menor, é menos salgado do que o outro. Mas não existe isso, querido. Não existe isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos libertar. Terceira coisa que Davi faz, ele reconhece contra quem pecou. Versículo 4, ele diz, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Irmãos, eu acho essa expressão de Davi violenta demais. Eu acho essa expressão dele, olha, ele fala contra ti, só contra ti pequei. E aí Davi nos alerta para uma coisa que nós estamos vivendo atualmente, querido, e nós precisamos rapidamente pensar nisso. Davi, ele está ensinando que quando eu e você pecamos, a primeira pessoa que é afetada é o próprio Deus. O coração primeiro que é machucado é o do Senhor. Davi reconhece que quando ele comete o adultério, o primeiro a ser traído é o Senhor. Davi reconhece que quando ele mata Urias, o primeiro a sangrar é o próprio Deus. Porque quando eu e você pecamos, atingimos antes o Senhor. Nós gostamos de lembrar da palavra que diz, antes da palavra chegar na minha boca, o Senhor já sabe o que eu quero. É ou não é verdade? Mas nós esquecemos de dizer também, antes mesmo de eu pecar, o Senhor já está machucado. Antes mesmo de eu cometer o adultério, o Senhor já se sentiu traído. Antes mesmo de eu mentir, o Senhor já se sentiu enganado. E nós, queridos, estamos num tempo onde nós não observamos isso. Nós vamos até a pessoa, nós nos acertamos com a pessoa, nós pedimos perdão para a pessoa, mas nós não choramos e dizemos, Senhor, contra ti pequei, só contra ti pequei. Muitas vezes nós vamos pedir primeiro perdão à pessoa e depois, se nós lembrarmos, nós vamos pedir perdão a Deus. Sendo que ele foi o primeiro a ser machucado. Se você já leu o livro de Atos capítulo 9, você se lembra de Saulo indo para Damasco. Saulo caçava os irmãos crentes como animais, entrava nas suas reuniões, autorizava matar, prender. Ele tinha acabado de participar, de autorizar, de concordar com a morte do Estevão. Estava indo para Damasco com cartas para caçar os crentes.
E de repente uma luz forte vem. E uma voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo fica chocado com aquela frase, pergunta quem é. Como assim? Eu estou fazendo o que é certo, eu estou defendendo a lei de Moisés, eu estou cuidando das coisas do Senhor. Aí Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa frase choca o coração de Saulo, porque ele entendeu que ele não estava matando pessoas. Primeiro ele estava sangrando o coração do Pai, sangrando o coração do Senhor. E esse homem se arrepende, esse homem reconhece, esse homem tem o nome mudado, esse homem se transforma no maior missionário de todos os tempos, esse homem escreve a maioria dos livros do Novo Testamento, esse homem se transforma na nossa referência de crente, esse homem se transforma na nossa referência teológica. Jesus, quando ele conta a parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, ele diz que o menino, o jovem, ele humilha a família, ele sai, leva o dinheiro, gasta tudo, todo tipo de pecado. E esse menino só volta, esse menino só cai a consciência, só muda de vida quando ele olha e diz: pequei, vou até o meu pai e vou dizer a ele: pequei contra os céus e contra o Senhor. A partir daquele momento que ele tem essa revelação, a vida dele é mudada, a vida dele é transformada. Parece que atualmente nós não nos preocupamos mais com isso. Parece que atualmente nós não estamos importando se nós ferimos o coração do Pai. Parece que atualmente nós não ligamos se eu não obedeço os meus pastores, se eu sou absolutamente rebelde com os princípios da minha igreja, se eu roubo do Senhor, se eu engano um irmão da igreja, se eu passo a pé, se eu fico com pessoas que servem da minha fé e eu não ando com dignidade, eu peco, eu erro. Isso não está me preocupando, porque eu não estou pensando que primeiro eu estou machucando o coração do meu Deus. Sou agressivo com meu filho, sou agressivo com a minha esposa, com meus pais. Eu até me acerto com eles, mas eu não me acerto, eu não me importo com o que Deus sentiu. Eu não me preocupo com o que Deus sentiu. Eu não estou nem aí pelo que Deus sentiu. Sabe, queridos, às vezes parece que nós queremos o Senhor como uma pessoa que vive em nós, né? O Espírito Santo, quem toma a decisão por Jesus, a Bíblia diz que o Espírito vem cela, está ali. Então nós queremos que o Espírito Santo esteja em nós, né? Quando nós temos as nossas necessidades, quando nós precisamos da intervenção do Senhor, quando nós precisamos de um milagre, nós queremos ali que o Espírito Santo haja, que o Senhor haja, mas eu trato com indiferença e descaso quando cometo pecado. Quando eu falho, quando eu erro e eu ignoro, eu desprezo o Senhor antes de qualquer outro. Deus quer que nós coloquemos o nosso coração: contra ti pequei, só contra ti. Eu preciso dessa consciência e você também. Não adianta você se acertar comigo se você primeiro não se acertou com o Senhor. Não adianta você se acertar com a igreja se você não se acertou com aquele que é o cabeça da igreja. Primeiro é com Ele, porque tudo é para Ele, tudo é por causa dEle, tudo depende dEle, toda a glória tem que ser para Ele. Toda a glória tem que ser para Ele. Ao reconhecer que em primeiro lugar ele feriu o Senhor, Davi tem o coração do Senhor completamente aberto, para ser restaurado, para ser limpo e para ser sarado. Eu queria fazer um desafio para você nesse momento. Para todos vocês, todos nós. Todos que podem, né? Tem alguns que não podem. Mas eu queria convidar você para nós tirarmos um momento de joelhos e clamarmos o arrependimento na nossa vida pessoal. Ficarmos de joelho e falar: Senhor, sonda o meu coração, vê se eu estou pecando contra o Senhor em primeiro lugar, e eu não tenho pedido perdão.
Senhor, sonda o meu coração, vê se eu tenho um pecado contra o meu próximo, seja minha esposa, meu filho, minha mãe, meu esposo, minha esposa, meu colega de trabalho, meu líder de célula, o pastor da igreja, o irmão da igreja, não importa quem é o meu próximo, Senhor. Se eu tenho um pecado, Senhor, eu quero me ajoelhar e pedir perdão, Senhor, também pelo pecado da minha nação. A nossa nação está indo para o buraco, porque o povo, a nação brasileira, tem promessas, mas parece que nós, como igreja, não nos apegamos a essas promessas e não mudamos de vida. Há tantas palavras, o pastor Fabiano de manhã falou aqui, que está lá no congresso de milagres, lá em São Paulo, coxo andando, aleijado andando, pessoas chorando o tempo todo, o Espírito Santo descendo, há promessas, há muita promessa de Deus sobre nós, mas nós como igreja, parece que nós não estamos abraçando essas promessas, e mudando a nossa vida, e nos arrependendo regularmente, e buscando dar certo com Deus, para que essas promessas se tornem verdades. Então, antes de eu concluir essa palavra, eu queria te pedir, hoje é dia de ceia também, talvez você que está nos visitando, não fique constrangido, pode ficar sentado, pode ficar em pé, não tem problema. Se quiser se ajoelhar também seria uma bênção, porque você faz parte da nação brasileira, e Deus está interessado na sua vida, Deus está interessado que você ande por caminho de vida e não por caminho de morte. Então eu queria convidar você para nós passarmos um tempo de joelhos, orando a Deus, clamando a Deus por arrependimento, a começar pela vida da igreja, a começar pela sua vida pessoal. Senhor, visita-nos, é isso que nós queremos. Convidar você para, de forma bem rápida, nós fazemos o que esse salmista diz, que Davi diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu pequei contra o Senhor, só contra o Senhor eu pequei. Tem misericórdia de mim. Sim, meu Deus, nós nos arrependemos de todos os nossos pecados pessoais. Senhor, nós entregamos diante do Senhor todos eles, pecado pessoal, individual, confessamos, entregamos ao Senhor, pedimos ao Senhor para sondar cada um do nosso coração. Limpa-nos, só o Senhor pode nos limpar, eu não tenho condições, o meu irmão não tem condições de se limpar, só o Senhor tem, com as suas misericórdias, com o teu amor. Olha, Senhor, para a nossa igreja,
perdoa os pecados da nossa igreja, perdoa os pecados da igreja brasileira, perdoa os pecados de cada igreja grande, pequena, em toda a nossa nação. Desperta-nos para buscar o Senhor com verdade e integridade. Perdoa os pecados da nossa nação. Senhor, olha para nós, como disse Daniel, Senhor, dá-nos o coragem de vergonha. Perdoa, Senhor, a nossa nação, desde do governo federal até aquela prefeitura mais longínqua, menor que existe em nossa nação. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Eu queria concluir com você, para a gente poder ir para a ceia. O salmista, ele declara várias bênçãos aqui nesse salmo também, quando nós nos arrependemos. Nosso horário está bem avançado, não vou trabalhar com todas elas, mas eu quero citá-las para você. A primeira grande bênção, quando você e eu se arrepende, quando nós verdadeiramente nos arrependemos, versículo 10, ele diz que nós obtemos um coração puro. Obtemos um coração puro. Ele está falando de estilo de vida. Ele está falando que até a santidade como estilo de vida, que vamos buscar a santidade como estilo de vida, que será um alvo alcançável todos os dias, se nós formos sinceros. É um processo que nós entramos e vamos evoluindo dia a dia. Segunda bênção, que ele coloca aí na parte B do verso 10, ele diz que nós somos revestidos de um espírito estável, de um espírito inabalável. Ou seja, quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos o arrependimento, quando nós nos apropriamos dele, nós temos uma fé constante, uma fidelidade inquestionável. Eu vou aprendendo e você também vai aprendendo a não ceder diante das tentações, diante das dificuldades que virão, que aparecerão na nossa vida. Mas nós vamos permanecer firmes em Deus, sempre debaixo das suas ricas e infinitas misericórdias. Verso 12, ele diz que de uma alma purulenta, dolorosa, sofrida, ele fala que a alegria da salvação e o espírito obediente retorna para nós. No verso 8 ele diz que os ossos que antes doíam, agora é um canto de júbilo e de alegria. E no verso 5 ele relata que a minha e a sua boca louvará o Senhor. Aleluia, é isso que faz quando nós nos arrependemos. Ele diz que iremos ensinar os outros, uma outra bênção, nós vamos ensinar os outros o que o arrependimento fez em nós. Ele diz no verso 13, ensinarei os teus caminhos, ou seja, eu não deixarei, você não deixará uma pessoa se matar por causa de remorso, mas mostrará para ela o caminho do arrependimento, para que ela seja liberta, para que ela seja salva. Com arrependimento, querido, eu e você não teremos sentimento de culpa. Verso 14 ele diz, estarei livre, com a alma curada, e eu vou declarar, o Senhor Deus é a minha salvação. Aleluia, você pode dizer glória a Deus. Eu quero fazer mais uma oração por você nessa noite.